Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e o governo federal, em parceria com o Banco do Brasil, apresentou no último dia 16 deste mês um novo cartão de crédito e débito voltados para microempreendedores individuais, os MEIs. Sobre esse assunto eu conversei com o Diego Chamum, ele é diretor de políticas legislativas da FENACON. Olá, Diogo, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar sobre essa inovação. Agora o governo federal lançou esse cartão de crédito voltado para o MEI, né? De fato, como isso vai se dar na prática? Oi, Laine, prazer estar conversando com vocês. Na prática, é uma condição diferenciada para esse nicho, né, de atividades, que é o microempreendedor individual. A gente precisa fazer uma referência inicial aqui da importância que é este segmento, esse nicho para a economia. Afinal de contas, são mais de 15 milhões de MEIs hoje registrados no Brasil. E são esses trabalhadores em formato de empresa que têm uma renda baixa, né? Tem até R$81 mil por ano. E então esta linha sempre, tudo que for ao encontro de facilitar e beneficiar os pequenos para poder se desenvolver é positivo. E esta medida está trazendo então um cartão de crédito com anuidade zero, também a questão de parcelamento, faturas e de compras, e isso traz sim uma facilidade para esse trabalhador, né, o microempreendedor individual. Nós só fizemos um alerta porque o microempreendedor individual ele tem uma condição super favorecida em termos de imposto baixo, questão de burocracia, inclusive dispensando a obrigatoriedade de ter uma assessoria contábil. Então, ele é muito simples na prática mesmo. E isso pode trazer uma falta assim, de controles e a facilitação de linhas de créditos, de cartão de crédito. Isso pode perder, assim, ele avançar um pouquinho mais que a possibilidade. Daqui um pouco ele pode estar fazendo compras e parcelamentos que não caibam no seu orçamento. Então, esse é um alerta que a gente faz, sempre saudando esta questão positiva de apoio a esses pequenos ou microempresários. Pois é, falando nisso aí, também tem questão do controle, né? De se pensar a questão de controle financeiro para quem é MEI. A gente viu a pandemia aí, muitas pessoas abriram suas empresas, né? Passaram a vender de forma, por necessidade também, pelas redes sociais, né? E aí, pelo não entendimento, né? De como é que se dá esse controle, de como é que faz esse fluxo de caixa, enfim. Essas informações, elas estão chegando mais próximas dessas pessoas? Como eu mencionei antes, o fato de não ter obrigatoriedade de ter uma assessoria, e como o faturamento, a arrecadação é baixa, a grande maioria não tem, vai muito da pessoa, vai muito do microempreendedor, porque ele vai ter que buscar suas informações, seus controles, e esse é o alerta que a gente faz, porque é fundamental. E tem outra coisa que vem em paralelo a isso, é que muitas vezes o controle até do faturamento, por não ter obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, ele pode ficar um pouco, assim, não acompanhando de perto. E isso pode trazer outra consequência, porque se essa liberação do cartão proporciona uma liberação de compras, ele pode daqui a um pouco estar comprando mais do que o limite do microempreendedor individual. E isso pode acarretar um grande problema, inclusive de perda dessa condição pelo fato de uma eventual omissão de receita. Então, a dica é se organizar, ter o controle das suas receitas, ter o controle do seu fluxo de caixa, para não ter uma surpresa desagradável mais ali na frente. Mas é porque controle é tudo, na verdade, né? Assim, se você consegue fazer o controle direitinho, tudo dá certo, né? A gente consegue o crédito, as coisas vão fluindo melhor, né? Essa palavra aí que às vezes não é tão fácil assim, que é o controle, né?
É o regramento, porque ninguém está com. A pessoa não tem uma fiscalização por trás dela. É ela mesma que tem que se autorregrar. Então, se eu faturo em torno aí de 6 mil por mês, eu tenho que fazer as contas em parcelas que caibam dentro desse faturamento. Assim como eu mencionei antes, eu também não posso comprar 7 mil reais por mês se o limite do microempreendedor individual é de 6.750 mensal. Então, esses controles, se não ocorrerem, pode trazer um dano tanto pelo aspecto legal fiscal quanto pelo aspecto financeiro econômico. Então, ele é fundamental, é a base para esses pequenos empresários poderem desenvolver e também chegar a patamares de empresas normais, as maiores, né? Microempresa, empresa de pequeno porte. Pois é, e aí, Diogo, nesse sentido, assim, como é que vocês avaliam essa questão também? A gente fala muito do cartão de crédito, né? Que ele pode ser um vilão, mas pode ser um mocinho também, a depender do controle que você tem, né? Ele facilita, de certa forma, a você comprar, enfim, mas também tem que ter aquele controle rígido de pagar tudo direitinho, né? Senão ele vira aquela bola de neve terrível com juros, né? O cartão de crédito, o cheque especial, são os grandes vilões. A pessoa física ou a pessoa jurídica que entrar nesta linha está deixando uma parcela expressiva do seu orçamento a uma despesa financeira, uma despesa que não está prevista. A vantagem é que, neste caso da linha especial do cartão de crédito e débito para o microempreendedor individual, é que os juros, a gente não conhece ainda, mas devem ser juros menores. Mas menores para quem é pequeno também vai pesar da mesma forma. Então, o cuidado nesse aspecto ele é fundamental. A gente orienta que, dentro do possível, se faça esse controle e, se não tiver condição, que se busque um apoio, porque é um investimento que trará retorno com toda certeza, porque a questão financeira, despesa financeira é uma coisa que só cresce se tiver uma bola de neve, se a gente não conseguir estancar, ela vai aumentando e daqui a um pouco está consumindo uma parte do faturamento e do orçamento muito expressiva que deixa de fazer investimento ou até pode levar a inviabilizar o negócio. É isso. Muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. E uma parceria entre a Injet, IBAMA, Ceará e o Ministério do Meio Ambiente tem como objetivo proteger o ecossistema marinho e fortalecer a economia pesqueira local. A repórter Camila Matias tem os detalhes. Isso mesmo, Elaine. A gente está numa vista maravilhosa na nossa beira-mar aqui de Fortaleza, mas a gente vai falar de um assunto muito delicado, que é o peixe-leão. E para falar desse assunto e para falar também dessa iniciativa, a gente vai conversar com o Sérgio Almeida, que é engenheiro de pesca e doutor em recursos pesqueiros. Tudo bem, Sérgio? Queria que você começasse a nossa entrevista falando sobre o peixe-leão. Ele é um predador, né? E quais são os problemas que ele trouxe aqui para a nossa cidade, para o nosso mar? Perfeito. O peixe-leão ele já está presente na nossa costa aqui no Brasil desde 2015, mais ou menos, né? Ele não é nativo aqui do Brasil, é um peixe endêmico, né, da região do Indo-Pacífico, tá? Então, Ásia. E o que é que acontece? Esse peixe, ele, pela sua voracidade, pela facilidade na sua reprodução, ele tem se perpetuado em vários estados do Brasil. Começou na costa norte do país, veio descendo aqui para a costa nordeste, então praticamente hoje todos os estados brasileiros têm tido ocorrência do peixe-leão, inclusive alguns acidentes. Esses acidentes, como é que eles se dão? Geralmente por pesca ou por mergulho. É um peixe que assim, a população pode ficar sossegada, que ele não vai estar na beira de praia, né? Ele não é, vamos dizer assim, ele não costuma ficar nessa faixa da praia, né, mais próxima, onde os banhistas, os turistas têm acesso, então não tem que causar pânico nenhum à população, né? Pelo contrário. Ele está presente, né, em profundidades maiores, geralmente atrelado aos currais de pesca, que são áreas de pesqueiras no nosso estado muito comuns, né, na região norte, ali você tem Bitupitá, Camusim e outros municípios, né, que trabalham com esse tipo de atividade pesqueira. Então isso gera uma interação entre pescador e o peixe que tem causado alguns acidentes.
Então, quem é mais prejudicado seria mesmo o pescador, né? Perfeitamente. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, e isso está sendo estudado ainda, então várias pesquisas correndo pelas universidades do Brasil, inclusive aqui no Ceará, né? A própria Universidade Federal, o próprio IFCE tem trabalhado nesse sentido, é o quê? Entender como é que é a reprodução desse peixe, como é que ela se dá, quais as espécies ele tem preferência, isso não está ainda, vamos dizer assim, estudado, né, de forma correta, não tem um resultado nessas pesquisas, estão todas em andamento, então é uma coisa nova. Apesar de ter uma década já dele estar presente aqui no Brasil, os estudos ainda estão caminhando e a gente justamente tem buscado apoio para incentivar essas pesquisas e trazer esses resultados, né, para a gente poder divulgar para a população. E para a gente entrar mesmo no assunto aqui da nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa, né? Pronto, a iniciativa, né, do Instituto Injet, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, né, governo federal, é justamente trazer um contraponto, uma alternativa para esse pescador, né, para essa comunidade pesqueira, que é o quê? Primeiro, mapear os pontos, os municípios, né, litorâneos com maior ocorrência da espécie, se já houve algum acidente ou não. Em caso de acidente, como tratar esse paciente, no caso, né, seja o pescador, seja o turista, seja o banhista desavisado. Dar os primeiros socorros, né, treinar esse pessoal na praia, os guias turísticos, essa parte do trade turístico é muito importante de ser trabalhada também, porque pode virar um atrativo turístico, né? Imagina, os peixes são coloridos, maravilhosos, né? Chamam a atenção e eles podem estar expostos nas barracas, nos hotéis, se tornando mais um atrativo além da beleza natural das nossas praias. Então, o objetivo geral do projeto é esse, mapear as comunidades, trabalhar em escolas, trabalhar nas colônias de pescadores, né, nos sindicatos de pesca, com o trade turístico também, justamente informando o que é o peixe-leão, como ele ocorre, quais são as características dele, né, em caso de acidente, como tomar as precauções necessárias, não criar nenhum pânico e tentar trazer uma alternativa para o pescador, seja a aquariofilia, seja o consumo, seja, por exemplo, a obtenção de fármacos, porque os espinhos deles são venenosos, né? E esse veneno ele tem potencial uso na indústria farmacêutica. Isso já está sendo estudado, tem muitos trabalhos internacionais já pesquisando essa área, então é muito interessante e a gente está em contato com as instituições, justamente essas parcerias que são importantes, sozinho ninguém faz nada, né? E a gente está buscando justamente essas parcerias com pesquisadores aqui do Ceará e de outros estados do Brasil e de fora do país também, para justamente nos ajudar nessa missão. Extinguir a gente não vai conseguir extinguir, mas vamos com certeza tomar vamos dizer assim, à frente, né? Não deixar ele se reproduzir, porque a reprodução é muito rápida, 2 milhões de ovos por fêmea, então é uma reprodução massiva e a gente dá uma destinação correta a esses animais que porventura possam ser capturados. Então, no primeiro momento vai ser realmente colocar essas informações também, principalmente para os pescadores, né? Porque às vezes eles encontram esse peixe e não sabem muitas vezes o que fazer com essa espécie, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Estava até conversando ali com os representantes da colônia Z8 aqui, pescadores aqui do Mucuripe. Eles constantemente se deparam com o peixe, mas não sabiam, por exemplo, que o peixe poderia ser consumido, né? Em outros países, como Colômbia, Venezuela, já existe até livros de receitas à base de peixe-leão. A Ilha de Boné, na África também, com os pontos de mergulhos mais visitados do mundo. Então, isso se tornou uma praga lá e eles transformaram essa praga numa alternativa que está gerando frutos, né, econômicos, sociais e ambientais para esses locais. Então, a gente quer repetir esses casos de sucesso aqui no Ceará também. Em que pé, digamos assim, está o projeto? Está mesmo no começo? Já tem alguma expectativa aí do ano que vem? Onde ele pode estar também, a iniciativa? Perfeito. A gente está, como eu te disse, as pesquisas em paralelo elas estão caminhando. A fase do projeto, a partir de outubro, agora a gente vamos estar na beira de praia de fato, visitando essas comunidades, fazendo essa interação com o pescador, levando essa informação com material, com cartilhas, com cartazes, né, informativos, né, conversando com essa comunidade. E aí a gente com certeza vai colher frutos, mais informações e para o futuro a gente vai ter bastante coisa aí para conversar. A iniciativa não tem fins lucrativos, realmente o objetivo é trazer uma melhor qualidade de vida, digamos assim, e até de trabalho para os pescadores? Perfeitamente, nada de fim lucrativo. O fim lucrativo vai ser para o pescador, né? Ele é a pessoa que com certeza vai ganhar mais com isso, né? Uma alternativa a mais de pesca, já que eles têm grande dificuldade, por exemplo,
no defeso da lagosta, por exemplo, eles já são mergulhadores, eles praticam a pesca de mergulho, ou de rede, ou de outra arte de pesca, então eles têm a prática. Então, para capturar o peixe é muito fácil para eles sabem onde esses peixes estão. Então, tem relatos de pescadores amigos nossos aqui do litoral que ele disse assim: professor, na hora que o senhor quiser, eu capturo 300 peixes em um local só. Então, para você ver o nível vamos dizer assim, de reprodução desse animal e de adaptação que ele teve ao nosso litoral. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta, sim. No final das contas, o que importa é o nome do projeto, o Equilíbrio dos Mares, né? Equilíbrio dos Mares, perfeitamente. O nome vem a calhar. Então, a partir dessa primeira iniciativa, esse primeiro pontapé, vão surgir com certeza outras ideias e a gente vai com certeza trabalhar mais forte na beira da praia, né, no litoral cearense. Essa questão, né, do equilíbrio dos nossos mares, que é tão importante. Tem uma zona urbana aqui dentro de Fortaleza, a gente está nesse cartão postal aqui, então é prática de esportes náuticos, né? Tem vários atletas hoje que utilizam essa área para treinar, quer dizer, os banhistas, os turistas que vêm aqui a Fortaleza, Mercado dos Peixes, tem toda a beira-mar aqui. Então, acho que é uma iniciativa bacana que a gente tem que apoiar, sim. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então é isso, a gente não pode combater o peixe, mas pode aprender a conviver e até mesmo ajudar os pescadores a terem uma melhor qualidade de vida e também de emprego, né? Já que eles vivem do mar, vivem aqui da nossa orla. Então é isso, Elaine, as informações, volto com você aí no estúdio. E nos dias 24 e 25 agora de outubro, o Centro de Eventos do Ceará recebe a 11ª edição do Ceará RH 2024, considerado o maior congresso de gestão de pessoas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Sobre essa programação, conversei com Antenor Tenório. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da PRH Ceará. Antenor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaque, para a gente falar um pouco sobre tanto a associação também, como esse evento que está chegando já, né? Como é que está a expectativa, sobretudo, da realização desse evento e também dos trabalhos da associação? Olha, eu queria primeiro agradecer o convite da Otimista. Para a gente da associação é importante essa divulgação. Então, assim, a BRH Ceará é uma associação que reúne profissionais da área de recursos humanos e gestão de pessoas. Nós existimos no estado do Ceará há 35 anos. Devemos completar agora em novembro. Então, assim, foi a união de alguns profissionais que enxergaram e dar destaque à importância dessa área para a sociedade, para a economia. Então, na verdade, é ser um agente de transformação. Então, a BRH tem como principal objetivo estar desenvolvendo, investindo em conhecimento, contribuindo com as organizações no sentido de que elas sejam melhores, que tragam bons resultados, principalmente envolvendo as pessoas, que é o principal valor das organizações. No caso, quantos associados aqui no estado do Ceará, como é que é o trabalho que vocês realizam nesse sentido também? Olha, nós estamos hoje aproximadamente com 350 associados entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, assim, a gente percebe a necessidade e o interesse das organizações e dos profissionais, também estudantes, em buscar conhecimento. Então, tem sido algo que está sendo tratado como um grande diferencial, além do aspecto comportamental. Mas, assim, essa associação acaba proporcionando para os associados momento de network, momento de negócios, momento de alinhar conhecimento, experiências, interagir com outras comunidades, enfim. Isso é o que a gente percebe de maior valor junto aos serviços associados. Nós temos uma cesta de serviço que envolve desde saúde, desde a questão de universidades e faculdades que são clientes nossos. A ideia é ampliar esse serviço. Nós estamos agora no estado de Ceará encerrando uma gestão de 6 anos. A partir de janeiro entra uma nova gestão na mesma perspectiva e dando continuidade ao projeto exitoso que estamos realizando nesse momento. Antenor, falando sobre recursos humanos, né, essa área tão importante que a gente vê nas empresas, assim, a gente viu muito a importância desse setor, né, dessa área no período da pandemia, né, o quanto ela foi estratégica, né, o quanto ela foi necessária, né, quanto os olhos das empresas se atentaram muito para os recursos humanos, justamente pelo trabalho com o colaborador, né, com a pessoa que estava dentro de casa, né, um olhar mais voltado para a humanização, né, para a questão também de cada indivíduo. Como é que vocês avaliam essa mudança, esse olhar direcionado para recursos humanos? Isso continuou?
pós-pandemia? É uma tendência mesmo? Na verdade, a pandemia foi assim, algo novo, inesperado, né? E que acelerou uma série de processos nas organizações. Então, eu vejo como uma das principais áreas estratégicas naquele momento, a área que trabalha com pessoas. Então, assim, foi um momento de você dar maior atenção e ver que canais realmente teria efetividade com essa atenção. Então, as empresas definiram várias estratégias, cada um respeitando o seu setor econômico, a sua particularidade, o seu negócio, na perspectiva de que as pessoas não sofressem tanto, porque na situação de perda, né, de entes queridos, perda de colaboradores, veio os problemas de saúde emocionais. Então, assim, o recursos humanos, com a ajuda da tecnologia, né, foi muito importante para que a gente pudesse estar, nesse momento, discutindo as relações, enxergando que as pessoas são extremamente importantes para o sucesso de uma instituição ou de uma organização. E, somado a isso, a questão hoje da própria inteligência artificial. Então, a tecnologia está aí a favor. Hoje, as empresas utilizam muitas plataformas. Hoje, a estrutura de recursos humanos ela é mais ampla. Ela foca muito na questão da saúde do trabalhador. Isso tudo foi reflexo da pandemia. E veja, assim, como positivo, um crescimento nessa área. Essa área hoje ela é importante para o negócio das organizações. Então, vamos dizer assim, ela é importante até um nível estratégico da organização. Então, ela tem que ter uma visão sistêmica. Ela não se resume a só aos subsistemas dessa área de gestão de pessoas. Então, essa aceleração, essa exigência do novo, tudo consequência do momento difícil que foi a pandemia. A gente tem também nessa agenda agora, né, muito falada da agenda ESG, né, que é justamente a diversidade, né, o social, trabalhar com os públicos diversos. A gente vê as empresas cada vez mais incluindo pessoas no seu quadro, né, de colaboradores e funcionários, tanto pessoas idosas como pessoas de etnias diferentes, distintas, gêneros, raça, enfim. Essa diversidade, né, a gente vê que na prática ela realmente ela é benéfica por todas as áreas, né, tanto para quem trabalha como para quem também tem esse serviço, compra esse produto, porque vem de um público interno diverso também, né, conversa com um público externo diverso também. Como é que vocês avaliam esse momento também do olhar da diversidade, sobretudo no recursos humanos, que passa por isso, né? Passa obrigatoriamente pelo recursos humanos, né? Na verdade, o ESG ele já vinha sendo tratado pelas grandes corporações. Então, é preciso profissionalizar. A questão do ESG está sendo abordada no congresso que nós vamos realizar em outubro, né? É importante. Inclusive vai ser tema de abertura, né? Juliana Morrone, grande jornalista experiente, vai trazer a sua vivência nessa área. O que a gente percebe é que a diversidade, a inclusão, e aí quando falam em inclusão, é inclusão de todos os aspectos, né? Principalmente dos mais vulneráveis. E aí entra a mulher, entra o jovem, entra o egresso sistema penal, enfim. As empresas estão mais flexíveis, até porque as empresas que investem, adotam essa sistemática de trabalho, se permitem a receber esse público, elas têm uma boa avaliação de mercado. Então, é uma exigência de mercado. Nesse mundo globalizado, o que as empresas precisam é se atentar e estar alinhadas ao que o mercado está exigindo no aspecto social, de governança e de meio ambiente, que são assuntos delicados e que precisam realmente ser tratados. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E em celebração ao Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio, o Instituto Revoar, braço social da Rede Memorial Fortaleza, preparou uma programação especial
agora nos dias 25 a 28 de setembro. Sobre a programação, eu conversei com a Elaine de Tome, ela é vice-presidente do Instituto Revoar. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Elaine, pelo espaço que a gente tem de poder falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Nesse mês, a gente faz realmente essa campanha para poder informar e ajudar as pessoas a terem uma vida que vale a pena viver, a elas se dedicarem a si, melhorar o seu estado emocional, tratar as doenças mentais e poder ter uma vida normal, uma vida que você sinta prazer em vivê-la. E no dia 25 de setembro, a gente dá início ao nosso grupo de terapia, que é o Vencendo a Depressão, que é de forma online, gratuita, qualquer pessoa pode se inscrever. É só você ir lá no Instagram, Instituto Revoar, e no linkzinho da bio você pode se inscrever para o Vencendo a Depressão. E no dia 28, nós vamos ter um circuito de superação Revoar, que vai acontecer lá na Beira-Mar, às 6 horas da manhã. A gente vai contar com a equipe de profissionais para a gente fazer um funcional, galera toda lá junta para poder colocar o corpo em movimento. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da minha saúde mental. Então, essas são as ações que a gente ainda tem para esse mês de setembro. E estão todos convidados a participarem e também informar aos seus amigos, familiares, pessoas que você conhece que precisam desse empurrãozinho para poder sentir que a vida vale a pena viver. Vocês já realizaram no último dia 7 uma ação também, né? Isso faz parte da programação. Isso, no dia 7 de setembro, no feriado, nós fomos lá para o Parque do Cocó, e a gente fez um treinão de corrida com a assessoria Runners e tinha pessoas correndo 5 quilômetros, 10, 15, 21, né? Inclusive tinha pessoas até com mais quilometragem e cuidando ali de poder superar a si mesmo. O esporte, ele não é só sobre você ficar com o corpo bonito, estético, mas é um cuidado além de ser esse cuidado, de você superar a si mesmo, de você ir além e perceber o quanto você está progredindo, o quanto que você pode, o quanto que você vai além, muitas vezes, daquilo que você nem imaginava, mas se propondo a fazer o que tem que ser feito. É porque a gente fala quanto o esporte ele ajuda, né, a gente se socializar, se sentir bem consigo mesmo, né, dorme melhor, respira melhor, faz tudo melhor, né? Até a vida ela fica melhor. Isso, o esporte ele traz, além de todo esse cuidado de produção dos neurotransmissores que auxiliam a nossa saúde mental, a gente ainda sente também uma melhora no sono, associa a melhora da alimentação também. Se você está praticando esporte, você cuida melhor da sua alimentação, cuida melhor de si, além da sociabilidade. Embora, por exemplo, a corrida seja um esporte individual, há muita sociabilidade. As pessoas estão ali se conectando com outras, estão dividindo seus dias, né? Então a gente faz muito essas programações de cuidado da saúde mental junto com o corpo, porque é uma forma de você ter uma melhora no sono, na alimentação, no seu físico e na sociabilidade. Pois é, Elaine, falando desse período agora de setembro, né? O setembro amarelo que a gente tanto fala, e relembrando que todos os dias, né, são de conversa, de diálogo, de tentar ajudar quem precisa, né? Então, estando perto dessas pessoas, né? Que às vezes muitas vezes, elas nem sequer dão sinais, né? O que é mais, a gente às vezes se espanta, né? Quando sabe de alguém querido que se foi de uma forma assim tão rápida, tão brusca, tão assustadora, que a gente, poxa, mas nem parecia, nunca disse nada. São os principais sinais de alerta, isso? Quando a gente convive com as pessoas, a gente tem que estar atenta, né, de poder sempre estar perguntando como é que você está, como é que você se sente, como foi seu dia, e perceber mudanças no comportamento dessa pessoa, como, por exemplo, essa pessoa está dormindo demais ou reclamando muito que dorme pouco. Essa pessoa teve uma mudança na alimentação, se isolou das pessoas que ela gostava,
não sente tanta satisfação naquilo que antes fazia, está passando por processos de lutos, de ruptura, de perdas. Então, tudo isso são sinalizadores, além de algumas frases subliminares que a pessoa deixa, subentendidas, de, por exemplo, eu não quero mais viver, a vida não faz mais tanto sentido, se eu morresse hoje, para mim estava tudo bem, tanto faz, não ter perspectiva para o futuro. Então, frases subliminares, mudanças de comportamento, perder o desejo por coisas que antes você gostava de fazer e você não está indo mais. É um momento para você ali dizer assim, peraí, eu não estou muito bem. Ontem mesmo eu fiz uma palestra numa empresa em que um dos colaboradores, ele disse que levando a filha dele para o colégio, disse assim, pai, o senhor antes gostava tanto de ir para a pescaria, por que que o senhor não está indo mais? O que é que está acontecendo? E aí ele disse que aquela pergunta da filha dele alertou ele para perceber o quanto que o estado emocional dele estava adoecido. E foi a partir daquele momento que ele disse assim, realmente algo em mim não está indo muito bem. E aí ele foi procurar ajuda para poder tratar esse quadro que se deu como um quadro depressivo. Então a gente precisa estar atento, porque nem nós muitas vezes estamos percebendo qual é o estado emocional que nós estamos enfrentando, e às vezes a outra pessoa vai nos auxiliar a perceber o que nós não vemos. E quais são as diferenças assim entre tristeza, que é comum, né? Todos nós sentimos, faz parte né, da nossa vida, momentos de tristeza, momentos de chateação, enfim, e momentos e realmente depressão, né? Quando é que a gente entende que é um momento mesmo que a pessoa está adoecida, está adoecendo, ou que é um momento de tristeza, luto, faz parte desse processo? A gente tem dois sinalizadores, que é a intensidade e a frequência que isso está acontecendo. Tristeza a gente passa, se eu estou endividada, eu vou ficar triste. Se uma pessoa não está bem comigo, eu também vou me sentir entristecido. Aconteceu algo difícil, eu vou enfrentar um sentimento para eu lidar com ele. Agora, se ele é intenso, se ele é frequente, demora mais de 15 dias e eu não estou conseguindo sair dessa situação, está perdurando, eu não tenho tido nenhuma folga mental, emocional em relação a isso, então é a hora de eu dizer assim, peraí, essa tristeza não está passando, essa irritabilidade, esse medo está atrapalhando o meu cotidiano, meus relacionamentos, a minha produtividade no trabalho. Então, essa intensidade e a frequência com que isso perdura é que é o grande risco, né, da gente poder estar ali desenvolvendo silenciosamente adoecimentos mentais em que nós não estamos percebendo que está tomando conta ali da nossa vida. Então, é um grande sinalizador. E no caso a gente tem esses dois extremos, né? A depressão e a ansiedade, né? Em que momento também a ansiedade se mostra? Da pessoa passar a não viver o hoje, a só olhar para frente, né? E quando já acontece aquilo que ela tanto desejava, ela acaba não vivenciando, porque ela já está ansiosa de novo para o que vem pela frente. Como é que a gente consegue equilibrar, digamos assim, esses pratos? Nem ir muito para trás na depressão, né? No reviver e viver o passado, querer estar no passado, e ir muito para frente, que é ir para o futuro e ficar por lá e não ver o hoje, que é o importante, né? Porque a única coisa que a gente tem, né, é o presente. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi da Cecília Meirelles, que ela dizia assim, ó, eu acho muito importante as pessoas que têm fé. E ela dizia que ela mesma não tinha. E ela dizia, as pessoas que não têm fé, elas vivem coisas obscuras, tristes, né? Então, quando a gente tem fé de que as coisas na nossa vida, elas vão dar certo, quando a gente tem esperança, a gente vive melhor os nossos momentos presentes. A gente está instalado no hoje. Depressão, se fala muito do excesso do passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, um dos antídotos para eu não sofrer tanto desse passado e futuro é eu viver o meu momento presente. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que está ao meu alcance? O que é que está no meu poder
de decisão. Muitas vezes uma decisão, ela alivia angústias. Muitas vezes o posicionamento que há muito tempo você deveria ter tomado está te trazendo o adoecimento. A mudança que você precisa ter é a melhora que você vai receber. Então, ter essa esperança, ter fé, segurança de que você está fazendo o que tem que ser feito, viver o seu momento presente, construindo ali uma coisa de cada vez, vai te trazer para esse momento presente. Eu estou aqui, eu estou vivendo um dia de cada vez, eu estou fazendo o meu melhor, e eu sei que se eu continuar assim, eu vou realmente receber e colher aquilo que eu estou plantando hoje. E também tratando as suas questões do passado, porque todo mundo passa por traumas, por dificuldades emocionais, coisas que você, o que é o trauma? Eu passei por algo na minha vida em que naquele momento eu não tinha condições de suportar tudo de uma vez. Então é como se fosse uma sobrecarga de um acontecimento. E aí se instala de uma forma dolorosa. E quando eu vou reviver algo parecido ou que me remete ao que eu vivi anteriormente, aquilo me traz um exagero de emoções, que é o trauma. Eu estou sentindo mais do que eu devia de algo que naturalmente outras pessoas não sentem, mas a mim fere. Então a gente precisa às vezes revisitar alguns compartimentos, algumas questões do nosso passado para a gente dar um novo significado para aquilo e se perdoar e perdoar outras pessoas e aquilo que nos feriu, porque essa é uma das grandes chaves de virada para a nossa evolução, é ou me perdoar, ou perdoar alguém, ou pedir perdão. Isso pode, de fato, transformar muitas vidas, mas a gente precisa tomar consciência e ter coragem, né? Ter coragem de viver isso. É isso, e para quem está assistindo, faça aí o convite para se fazer presente nesses dias, 25 e 28 agora. Então, tá todo mundo convidado no dia 25. Você pode se inscrever para o grupo de terapia Vencendo a Depressão, que vai acontecer de forma online às 20 horas da noite. E também no dia 28 de setembro, que é um sábado, 6 horas da manhã, lá na Beira-Mar, a gente vai estar no circuito, movimentando lá o nosso corpo para poder sentir o quanto que o efeito da atividade física pode melhorar a nossa saúde mental. Então, todos convidados. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Sebrae Ceará, em parceria com a ArcelorMittal, realizou um seminário sobre empreendedorismo feminino e a promoção da igualdade de gênero no ambiente empresarial. O repórter Denis Barbosa tem os detalhes. Na plateia, mulheres que desejam crescer profissionalmente ou mesmo passar adiante mais conhecimento sobre empreendedorismo feminino. No palco, personagens que já passaram por várias etapas e hoje se dedicam a compartilhar experiências. O seminário promovido pelo Sebrae Ceará e a ArcelorMittal focou em despertar as boas ideias em negócios geridos por elas e compartilhar a equidade de gênero no mercado. O Território Empreendedor, que é um programa que a gente faz junto ao Sebrae, ele tem essa característica, esse objetivo, né, de estimular o empreendedorismo por meio de trilhas de capacitação, por meio de apoio, né, a pequenos negócios. E essas frentes, seja o programa Território Empreendedor, né, seja outros programas que a gente desenvolve, o próprio seminário que a gente está fazendo aqui hoje, ele dá espaço e visibilidade para essas histórias de mulheres que empreendem, que transformam socialmente, que contribuem para as suas comunidades. O seminário Elas Mandam Bem foi um exemplo das práticas do Sebrae para o público feminino. Por aqui, várias iniciativas buscam fortalecer a cultura do empreendedorismo com as mulheres. Todas as palestrantes são mulheres premiadas em algum prêmio de mulheres de negócio, mulheres empreendedoras, e que nós trouxemos os cases de sucesso para que elas apresentem a trajetória, os desafios e as oportunidades também de empreender, para que essas mulheres possam se inspirar e se empoderar também. A Aline é agente de desenvolvimento na cidade de Horizonte e atua também para o crescimento da liderança feminina.
Ela acompanhou a programação do seminário e saiu com ainda mais bagagem para repassar. Eu sou uma agente de desenvolvimento do município de Horizonte, então nós temos mais de 4.000 atividades econômicas desenvolvidas, né, na questão da sustentabilidade local do nosso município, onde aí nós galgamos e trazemos para esses clientes as novidades, as inovações, aquele lado de você se sentir privilegiado por fazer parte do empreendedorismo feminino e alcançar mais objetivos no nosso território. E a Secretaria da Saúde do Ceará alerta que a época dos ventos fortes, que ocorre agora até outubro no Ceará, demanda atenção em especial às doenças respiratórias. Sobre esses cuidados, eu conversei com o médico Bruno Cavalcante. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite, né, e reforçar que não é só o vento forte, mas o calor também, né? É um vento forte, o calor ainda teve essa onda de fumaça aí que piorou um pouco a nossa poluição e exacerba muito os quadros infecciosos e também para quem é alérgico. É uma combinação, né? Assim, a gente, como é, todos nós estamos sentindo, né? A gente sente do ar, no começo, no finalzinho de agosto, agora a gente viu, quando olha para o horizonte, aquela, meio como se fosse poeira, enfim, não dava nem para ver às vezes o mar, né? Um pouco do horizonte. Aquela poluição toda que já está acontecendo, já foi constatado que era das queimadas da Amazônia, né? Vindo para cá, enfim. Como é que a gente consegue se proteger nesse sentido, né? O uso da máscara, fechar a janela ou abrir, a gente fica nessa confusão, né? E a gente acaba pensando, mas a queimada é na Amazônia, é no Pantanal, até queimadas em outro continente, como na África, os ventos podem trazer essa poluição para cá. Então é muito importante que a gente esteja atento, acompanhando e evite o máximo possível a exposição exacerbada a essa fumaça. Então deixar o ambiente arejado, umidificador de ar para quem pode, para quem não pode, aquelas bacias de água, aquelas toalhas molhadas, e também naquele momento pior em que você vê a poluição no céu, tentar usar máscara para evitar inalar tanta poeira, tanta fumaça e tanta fuligem. E é óbvio que quanto mais perto eu estiver do local acometido, né, mais eu devo usar máscara para me proteger. Doutor, e qual é essa máscara? É aquela cirúrgica, a PFF2? Que tipo de máscara é indicada? Ou depende de onde você está? Nós tivemos aí uma overdose de uso de máscara no Covid, então a gente aprendeu muito a como utilizar essas máscaras. E o que é importante? O importante é que eu utilize a máscara, né? Especialmente se eu estiver doente. A máscara tem essa proteção muito boa para eu evitar a transmissão para o outro. Mas se eu tiver uma máscara caseira de pano, ela pode ser sim já útil. Agora, a máscara com duas faces, ela protege bem mais. E se eu estiver muito exposto, ou no local onde eu precise realmente ter uma proteção de nível maior, aquela máscara de bico de pato, a N95, nesse caso é mais indicada. Mas para o dia a dia, aquela máscara mesmo tradicional, a máscara cirúrgica, ela é suficiente. E para as crianças, né, quem mais sofre são as pontas, digamos assim, das idades, né? Tanto crianças como idosos. Quais são esses cuidados principais que se deve ter nesse sentido? Os extremos de idade, crianças, idosos, as gestantes e os pacientes imunossupressos. Paciente com câncer, paciente de quimioterapia, paciente com imunossupressão, esses são os que mais sofrem nesse momento do ano. Então é muito importante, evitar passar muito tempo em locais fechados. 2, evitar as aglomerações. 3, aerar a sua casa, deixar o ambiente mais umidificado. E 4, se possível, sempre usar máscara na proteção ao sair e lavar bastante as mãos ou usar álcool em gel quando tiver contato com outras pessoas. Essas medidas simples ajudam bastante. É aquele básico bem feito que faz a diferença. Agora, quando a pessoa, por exemplo, está num ambiente como esse, está usando máscara, mesmo assim ela acaba, né, de uma maneira ou de outra, você vai dormir, às vezes dorme sem a máscara, né, e acaba, enfim, adoecendo nesse fato. Quais são os principais pontos que se deve fazer? A pessoa, ela precisa ir se consultar, ela toma alguma medicação, porque a gente sabe, né, que tem gente tomando medicação por conta própria. Não, isso aqui é só uma rinitezinha, vou tomar um antialérgico, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Tem que ter um cuidado maior, né? Esse momento agora que junta vento, calor, o pessoal do interior até fala muito, né, que é a época da floração do caju, então quem é alérgico acaba tendo mais crise. Então é muito difícil para a população e até mesmo para o médico, no primeiro momento, reconhecer se aquilo ali é um resfriado, se aquilo ali é uma gripe, se aquilo ali é uma rinite que exacerbou ou se aquilo ali é uma rinocinusite. E mesmo no quadro infeccioso é difícil saber se é um vírus
tradicional, como o rinovírus, se é um vírus da influenza, como influenza A, H1N1, se é um Covid, ou se é o vírus que a gente está vendo muito acontecer agora, que é o vírus sincicial respiratório. Porque no começo todos são muito parecidos. É aquela tosse, aquele espirro, aquela secreção que no comecinho pode ser clara, pode ser hialina, aquela dor no corpo, aquela moleza. Então fica muito difícil nos primeiros 24, 48 horas diferenciar. O que é importante? Evitar a automedicação, então de preferência sempre consultar o seu médico. Segundo, acompanhar os sinais de alarme. E terceiro, proteger o próximo, que aí vem a etiqueta de saúde, do qual eu repito, né? A máscara sempre faz muita diferença para que eu evite essa disseminação da doença para terceiros. Mas os sintomas principais são coriza, tosse e aquela moleza no corpo. E no decorrer da evolução do quadro, para cada uma das entidades, ela vai tendo uma manifestação diferente. A água ela é essencial, hidratação, a limpeza nasal, em que ponto ela ajuda, né, a evitar e a pessoa sair dessa crise melhor? Essa pergunta é excelente. Eu recebo muito no consultório a pergunta, doutor Bruno, eu posso usar algum remédio para imunidade? Tem alguma coisa que eu faça que melhore a minha imunidade? Qual é o chá que eu tomo? Qual a vitamina que eu tomo? E a gente sabe que não é tão fácil assim. O sistema imunológico, ele é um sistema, ele é muito complexo. Então não vai ter uma pílula, um shot, um soro que vai fazer minha imunidade melhorar. O que é que realmente faz a minha imunidade ser boa? Praticar atividade física regularmente é essencial, né? Manter a qualidade de massa muscular, o peso corporal. 2, evitar o álcool e o cigarro em excesso. Dormir 7 a 8 horas por noite, deixando o corpo repousar realmente. Depois, água, né? Tentar bater a sua meta de água diária, 30 a 40 ml de quilo por peso. Isso é 2,5 litros para um adulto de peso médio ali de 70, 75 quilos. Outra coisa, evitar o estresse, a ansiedade demais. Eu sei que isso é muito difícil nos dias atuais, mas esses são realmente os remédios que melhoram a nossa imunidade. A questão da alimentação também, frutas, é importante? A alimentação rica em frutas, rica em verdura, equilibrada, diminuindo os condimentos, os enlatados, os embutidos, tentando bater a sua meta calórica para manter o peso e também manter o ganho de massa magra. Isso ajuda demais na nossa imunidade, ajuda demais, né, na nossa constituição física e ajuda demais a vencer também algumas infecções que normalmente a gente vai adquirir no decorrer do ano. Um adulto, em média, pode adoecer 4, 5 vezes por ano de resfriado e isso é o esperado. Doutor, e as vacinas, né? A gente tem aí uma rede ampla de vacinas gratuitas, né? A gente pede sempre que as pessoas possam comparecer, calendário, atualizar aquele calendário, nunca é demais, né? Elas também auxiliam nesse sentido, num momento como esse, por exemplo, né? Que acomete muita gente. Quem é vacinado tem uma proteção maior? Sim, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. Vacina não é coisa de criança, não é só criança que vacina, adolescente vacina, adulto vacina e o idoso principalmente. A gente tem que voltar a falar de vacinação, a gente tem que bater as nossas metas vacinais. Nós temos a vacina da influenza que faz total diferença na resposta à doença. E a gente ouve muito, mas doutor, eu me vacinei e gripei. A gente tem que entender que a gripe é uma doença e o resfriado é outro. A vacina protege contra a influenza, contra a gripe, não contra o resfriado, que é a forma mais simples da gripe. Então a gente tem que vacinar para proteger aqueles casos mais graves, aqueles casos mais sérios, as complicações e as internações. Além da gripe, eu também tenho vacina para pertussis. Pertussis é a famosa coqueluche, que não é doença de criança. A gente tem muito adulto e a gente vê vez por outra paciente com coqueluche, que é aquela tosse de cachorro doido que a gente ouvia quando era pequeno. Então a gente precisa vacinar para isso também. Temos hoje a vacina do vírus sincicial respiratório, que é uma proteção muito importante, em especial para os idosos. Então é muito importante que você tenha a sua vacinação em dia, ande com o seu calendário vacinal atualizado e ande com a sua caderneta de vacina. A gente vê, por exemplo, muitos idosos, preocupação com relação à pneumonia, né? A pessoa, às vezes, ela desenvolve uma gripe, a tal da gripe mal curada, né? E acaba crescendo para um quadro de pneumonia. Isso realmente pode existir? Tem sido comum? Pode, sim. A gente acaba tendo, só para diferenciar para vocês, a gente acaba tendo as infecções virais, que eu falei, né? Do rinovírus, da influenza, do vírus sincicial respiratório, mas eu também tenho as infecções bacterianas, que vão causar pneumonia,
a faringite e a sinusite, do qual o pneumococo é o mais comum. Então, pode acontecer sim do paciente ter um quadro viral, esse quadro acabar se complicando de alguma forma e fazer ou uma sinusopatia, uma sinusite ou uma pneumonia. E nesse caso, sim, eu tenho que entrar com antibiótico, porque eu lembro que o antibiótico ele vai tratar a infecção bacteriana, mas não a infecção viral. E aí eu venho de novo para a vacina. Eu tenho vacina hoje para pneumonia, né? Então, o idoso acima de 60 anos, ele tem indicação de vacinar também para pneumonia. Então, essa gripe que perdura, essa tosse que perdura, aquela febre alta que não passa, ou a secreção quando muda de quantidade e de cor, passa a ficar mais amarelada, mais esverdeada, eu tenho que lembrar sim das infecções bacterianas e nesse contexto, com acompanhamento médico, eu posso começar um antibiótico, né, baseado ali no raio-x, no exame clínico e no exame laboratorial. E no caso a gente tem para isso a expectativa agora até outubro, né, essa temporada aí de ventos fortes e tudo mais. E aí logo em seguida vem dezembro e janeiro e começa o período de chuva. Mas já antecipando, né, para quem está assistindo, para quem quer se cuidar e prevenir, porque saúde a gente trabalha com prevenção, né? Para o começo do ano já, período de chuva, o que é mais indicado, o que a gente deve fazer nesse sentido também? A gente não tem como escapar das gripes, das viroses, das doenças, né? Elas vão acontecer, elas vão acometer a população, nós seremos acometidos em algum momento, isso é o natural, mas a gente tem como evitar as complicações e prevenir, né? A melhor prevenção, como sempre, é manter uma saúde de qualidade, bater meta de água, se alimentar bem, dormir bem, evitar o estresse, se vacinar para evitar as complicações dessas doenças e se proteger também quando você estiver em contato em ambientes fechados. Então, se você é população de risco, é jovem, criança, é idoso, é gestante, está imunossupresso por alguma coisa, use sua máscara, evite ficar muito tempo em locais aglomerados. Se você está em casa, deixa aquele ar ser arejado, né? Se você começou a ter algum sintoma, sentir alguma coisa, procure o seu médico e fique muito atento aos sinais de alarme. O que é o sinal de alarme? São sinais de gravidade. Febre alta que não passa, a sensação de desmaio, secreção que mudou de cor, ficou amarelo esverdeado, né? Paciente que perde a consciência, aquela dor de cabeça que foi a pior da vida, né? Esses sinais precisam servir de alerta e fazer com que você procure um atendimento médico. Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua visita aqui, o esclarecimento. Sempre é importante falar, dar informação para quem está assistindo sobre saúde. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.